Oi pessoal, tudo bem? Eu sempre recebo na minha rede social pedido de pão que lembra a infância. Ah, você me dá uma receita de pão caseirinho? Ah, você me dá uma receita de um briochinho? Então, existem várias receitas que a gente pode trabalhar com para esse tipo de pão. Hoje eu quis trazer para vocês um pão aonde tivesse uma memória afetiva e uma massa que ela fosse muito versátil. Então, eu quero que vocês anotem essa receita, porque toda vez que vocês pensarem, preciso fazer um pão e eu quero aquela memória afetiva, um pão macio, um pão fofinho, vocês vão poder usar essa receita. Essa receita ela é muito versátil, ela é uma receita coringa. Então, se eu pensar num brioche, eu posso trabalhar com essa receita. Se eu pensar numa bábica, eu posso trabalhar com essa receita. Ah, mas eu quero alguma coisa mais elaborada. Eu quero fazer um tipo de aquela meia-lua, aquele pãozinho que parece um croissant, dá para fazer com essa receita também. Então, a gente vai trazer hoje uma receita para vocês poderem guardar aí e toda vez que vocês quiserem um pão fácil, prático e gostoso, vocês vão ter acesso a essa receitinha. Então, nada de ficar se martirizando, ai meu Deus, que receita que eu vou fazer? Eu quero uma coisa especial hoje, eu quero um pão recheado, eu quero um pão doce, eu quero um pão salgado. Vocês podem trabalhar com os recheios que vocês quiserem. Essa massa é muito legal por isso. E é uma massa onde a gente vai trabalhar com a fermentação natural. Então a gente tem aí esse ajuda ainda da fermentação natural para trazer o enriquecimento dessa massa. O que vai acontecer quando a gente trabalha com a fermentação natural? A gente agrega aí os lactobacilos. Toda vez que a gente tem um produto com lactobacilo, a gente tem um produto que faz bem para a nossa saúde. A gente hoje vai trabalhar com uma massa que a gente considera uma massa doce, pela quantidade de açúcar que leva na receita, mas é uma massa que vai trazer os benefícios da longa fermentação, porque eu gosto sempre de trabalhar com a longa fermentação. E para você que resolveu de última hora a fazer a receita, você vai ter duas opções. Ou você trabalha com uma fermentação só na bancada, que você não vai levar essa massa para fazer a longa fermentação de geladeira, ou ainda o aluno, ou você que me segue e que ainda não sabe trabalhar com o Sweet Levain, você vai poder usar o biológico. Então, toda vez que a gente trabalha com biológico, a gente consegue ali até fazer uma longa fermentação, mas a gente consegue um resultado mais rápido das nossas massas. Não é que a gente vá trabalhar com um pão que vai ser feito daqui a 3 horas, ele vai estar pronto. Não, a gente consegue trabalhar com uma fermentação mais lenta e trabalhar ela num dia. Então, para quem vai fazer um pão e tem a necessidade de fazer a massa e assar no mesmo dia, esse pão vai resolver a sua vida. Então, pode ser com fermento natural ou então você pode trabalhar com um fermento biológico. Então, hoje eu vou dar a receita para vocês desse pão e quem quiser conhecer mais da fermentação natural e trabalhar com o Sweet Levain, vocês podem acessar aí o meu curso, que a gente tem muitas dicas para vocês que trabalham com o Sweet Levain. Então, hoje, essa receita vai ser super versátil para vocês terem aí toda vez que quiserem fazer uma massinha. Então, hoje eu quero fazer um pão de calabresa. Eu quero uma trança de calabresa. Essa receita é ótima. Ah, eu quero trabalhar com um pão que eu recheie com chocolate. Maravilha! Então, a gente pode usar essa receita inclusive para datas especiais. Então tá chegando uma data especial, eu quero fazer uma cesta de café da manhã para presentear e eu não tenho tempo de fazer uma série de receitas diferentes. Então o que eu posso fazer? Posso pegar essa receita, faço um pãozinho salgado, um pãozinho com queijo, um pãozinho com presunto, ofereço também ali naquela cesta uma bábica com essa receita, posso fazer um pão sem recheio, para depois a pessoa que vai receber comer esse pãozinho com alguma outra coisa, uma manteiga. Então, vocês vão adorar, tenho certeza disso. Então, a gente vai começar aqui
todo o material, toda a receita, ficha técnica. Eu vou deixar um link para vocês depois baixarem. Então não precisa anotar ingredientes. A gente hoje vai simplesmente focar aqui na nossa receita, como é que é o passo a passo e como é que a gente vai trabalhar aqui com ela, tá bom? Então vamos lá. Farinha de trigo, principal ingrediente de um pão, né? Vou trabalhar com a batedeira. Dá para fazer essa massa na mão? Dá para fazer na mão. A batedeira aqui me auxilia no processo. Então, vou usar a batedeira. Vou colocar agora os líquidos. Então, eu vou entrar com o meu leite. Outro dia, eu recebi uma pergunta bem interessante a respeito do leite. Sempre que a gente fala, né, que a hidratação é o quanto basta. O que quer dizer isso? Quem vai dizer para mim a quantidade de líquido que entra na minha receita é a minha farinha de trigo. E a gente trabalha com uma gama de farinhas no nosso mercado. Então, como que eu vou saber o quanto que essa farinha aguenta? Se eu não conheço essa farinha e eu não posso colocar o meu líquido todo, uma vez que eu esteja trabalhando com leite, o que eu faço? Então, a minha sugestão é: trabalhem com leite em pó. Então, vocês podem olhar a quantidade de líquido, no caso leite, que vai na receita. Transformem para o leite em pó. Então, vocês já agregam o leite em pó na massa. Ele vai estar ali com todas as características, a gordura, tudo que a gente precisa nessa receita que tem dentro do nosso leite. E depois, aos poucos, vocês vão colocando água. Então, essa é uma coisa bem interessante. E dessa forma, vocês não desequilibram a receita. Vocês vão depois trabalhar só com a hidratação, tá bom? Então, agora a gente vai com o ovo. Lembrando que estou fazendo uma receita grande, vocês depois podem fazer uma receita menor. Então, dependendo da quantidade de farinha de trigo, é que a gente está colocando hidratação aqui. E os ovos também em relação à nossa farinha, tá? E o meu açúcar. Então, a gente vai começar com esses ingredientes. Vou começar a misturar a minha massa. Então, eu vou misturar essa massa até ela homogeneizar por completo. Depois que ela homogeneizar, eu entro com o meu sal e com a minha gordura. Já misturei todos os ingredientes da minha massa. E agora eu vou dar um pequeno descanso nessa massa. A gente vai fazer uma proposta como se a gente estivesse fazendo uma autólise. Por quê? Toda vez que eu agrego líquido na minha receita e dou um descanso, o glúten da minha massa começa a desenvolver. Numa segunda etapa, a gente vai agregar o nosso sweet levain. Então, como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar nessa massa com o sweet levain. Qual a vantagem de trabalhar com o sweet levain nessa receita? Quando a gente trabalha só com o levain puro, tradicional, ele traz uma característica de um pão com uma casca mais rígida, um miolo mais, pode ser até alveolado, mas é um miolinho onde ele não tem tanta leveza, ele não é tão macio. Então, quando eu trabalho com a cultura do sweet levain, eu mudo o meu tipo de fermentação. Então, uma vez que eu tenha esta cultura, eu vou ter uma fermentação mais alcoólica. Vai ser uma fermentação muito parecida com aquela do fermento biológico. E o fermento biológico, sozinho, a Saccharomyces, ela tem uma característica única dela. Ela é totalmente láctica, né? Não tem acidez nenhuma. E ela ajuda aos pães a terem uma maciez, terem uma leveza. Então, quem não tiver o sweet levain, vai trabalhar com uma esponja feita com biológico. Aí, na hora que baixar lá a receitinha, tem como é que vai fazer essa esponja, os ingredientes para fazer a esponja. E quem for trabalhar com sweet levain, vai ter a opção do sweet levain. Lembrando que a gente precisa ter a cultura estabilizada. Não adianta pegar o levain e transformar e já fazer pão. Vai funcionar? Vai funcionar. Mas as características de maciez e leveza que a gente quer para essa massa, a gente precisa de uma cultura pronta do sweet levain. Assim como quando a gente faz um panetone. Quando eu faço panetone,
eu tenho uma cultura que é o nosso Levito Madre. Ela é exclusiva para o panetone. Ela tem uma alimentação específica, ela vai ter como o final dela, ela vai ter uma colônia de leveduras e bactérias diferenciada do meu levain. Então aqui também eu tenho uma cultura de leveduras e bactérias diferenciada. Estou colocando lactobacilos aí para o nosso pãozinho. Então ele sempre vai dar aquela característica um pouquinho mais azedinha, né? Mas como a gente trabalha com o fermento, que a fermentação é mais láctica, então ele vai ser um pão que não vai ter tão acentuado a acidez, tá? Então eu já deixei aqui meu sweet levain, ele já está pronto, é um sweet levain firme e agora eu já posso agregar aqui na minha receita. Então vamos lá, minha massa já descansou 10 minutos. Então lembrando que é uma cultura firme, vou misturar todo mundo para depois eu entrar com o meu sal e com a minha gordura. Misturei todo mundo. Quem eu vou colocar agora? Vou colocar o sal, misturar mais um pouquinho e depois eu entro com a manteiga. O que eu quero quando eu coloco sal na massa? Vou trazer sabor para essa massa, vou ajudar no processo de fermentação, ele controla meu processo de fermentação e ainda aqui a gente ganha estrutura de glúten, tá bom? Então agora a gente já pode colocar a nossa manteiga. Não é uma quantidade muito grande de gordura, então eu posso agregar de uma única vez. Se tivesse muita manteiga, se fosse um percentual maior de gordura, a gente teria que colocar aos poucos para conseguir fazer essa mistura. Esse brioche, ele não tem uma massa muito hidratada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou bater essa massa, controlando essa temperatura. Eu não quero que essa massa passe de 27 graus, então o limite dela ali vai ser 27 graus. E aí, depois disso, a gente vai controlando, claro, esse véu, né? E a gente vai tentar estruturar ao máximo essa massa. Por quê? Porque depois a gente não vai trabalhar com dobras. A gente não tem o processo de dobras numa massa mais estruturada. As dobras a gente faz para quê? Para ganhar estrutura. Aqui, como essa massa é uma massa mais firme, a gente só vai trabalhar com o processo de fermentação. Então eu vou bater aqui até que ela esteja desgrudando do bol, que ela esteja com um pequeno véu e aí eu mostro para vocês. Agora eu tenho 22 graus nessa minha massa. Então a gente vai bater. Estou chegando aqui no final do meu batimento. Ó, essa massa ela tá presa no gancho. Isso significa que ela tá estruturada. Ó, tá? É uma massa macia, mas não é uma massa muito hidratada. Então, eu vou tirar ela aqui do gancho, vou mostrar para vocês o que eu falei de estrutura, que eu queria que vocês já tirassem essa massa com estrutura. Se você estivesse trabalhando no processo manual, poderia fazer aquele slap and fold, tá? Ó, olha que massa bonita, olha a elasticidade, a extensibilidade dessa massa. Né, ó. Então, ela forma aquele véu, aquela película transparente aqui, tá? Então, eu não quero trabalhar com dobras porque é uma massa muito firme, ela não vai me deixar ficar fazendo dobra. Então, eu já finalizo aqui o processo na batedeira com o sweet levain. Lembra que a gente está trabalhando com uma outra cultura, a gente tem um processo de fermentação um pouco diferenciado aqui. Então, não é pegar o levain e jogar dentro da massa, senão você não vai ter as mesmas características, uma massa macia, vai ser diferente, tá, pessoal? Então aqui, tá, essa minha massinha tá pronta. E a gente vai fazer aqui o seguinte,
eu vou colocar ela para descansar em temperatura ambiente por 1 hora, tá? É isso mesmo. Ah, ela vai fermentar? Vai fermentar. Eu quero que ela fermente. Como eu não vou trabalhar com dobra na minha massa, eu vou fazer o quê? Eu vou aproveitar o meu processo de fermentação. Para muita gente, acha que só dobra resolve? Não, não, não. A gente pode usar a fermentação a nosso favor. Então, dando descanso para essa massa, ela vai estruturar esse glúten e vai trabalhar junto com o processo de fermentação. Então, eu vou colocar ela dentro de um bowl, vou cobrir, vou deixar 1 horinha aqui na bancada. Depois disso, essa massa vai estar pronta ou para a gente trabalhar com ela a modelagem, ou então para a gente fazer a fermentação a frio, tá? Eu vou trabalhar com a fermentação a frio para mostrar para vocês, porque eu acho mais legal, mais saudável, eu ajudo ali naquele glúten que tá muito, né? Pra gente ter ali uma pré-digestão desse glúten, pra gente... No caso do açúcar, não vai ter baixo índice glicêmico, porque a gente está trabalhando aí com bastante açúcar nessa receita. Mas só dessa massa ficar por mais tempo fazendo o processo de fermentação, a gente tem aí essa parte do glúten, que é muito importante, já que a gente não pré-digere o glúten. Então, as nossas leveduras aqui, o nosso processo de fermentação faz isso por nós, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu vou transferir aqui para essa massa descansar. Coloquei no meu bowl, a gente sempre vai tampar. E agora essa massa vai ficar aqui na bancada por 1 horinha descansando. Minha massa já fermentou por 1 hora. Agora eu vou porcionar e depois eu vou levar na geladeira para ela finalizar o processo de fermentação a frio, tá? Então a gente precisa aqui deixar na bancada para quê? Para que essa massa comece a trabalhar. A gente está usando o Sweet Levain, é uma fermentação lenta que a gente precisa começar essa fermentação. Então, uma vez que a gente já começou, a massa já está ganhando volume, tá na hora de porcionar. Poderia levar ela inteira, tá? Mas como eu vou trabalhar a massa da bábica, para cada pote, para cada forma que eu vou trabalhar a bábica, eu tenho aqui 2 receitas. Então, eu já vou porcionar, já vou deixar porcionadinho aqui e vou levar para fazer a fermentação assim, tá? Então, aqui, ó, divido a minha massinha ao meio. Faço 2 bolinhas aqui, modelagem aqui, simples, né? Ó. Aqui de novo. Pré-shape aqui nela. E a massa volta pro bowl, coberta, geladeira, até amanhã. Então, a gente vai deixar ele uma temperatura média aí de 8 graus. Até amanhã ela vai travar bem, ela inicia um processo, ele continua um pouquinho fermentando, daqui a pouco ela para porque a geladeira vai aqui entrar em contato com gordura, açúcares e vai cristalizar. Então eu vou deixar aqui uma e a outra eu vou colocar no outro bowl. Então eu falei para vocês que a nossa receita ela é muito versátil, vocês vão poder fazer uma série de preparos. O que eu vou trazer hoje para vocês é a bábica. Vou ensinar uma forma de fazer uma bábica, que ela também é uma forma bem prática, tá? Então eu vou rechear essa bábica com o quê? Manteiga e canela. Seria muito parecido também com o cinnamon roll. Então quem quiser usar essa receita para fazer o cinnamon roll, vai poder, vai ser só fazer o rolinho. Aqui eu vou ensinar como é que eu vou trabalhar com essa modelagem da bábica, mas de forma super simples, tá bom? Então vamos lá. Manteiga, temperatura ambiente, a nossa canela. Vou misturar todo mundo. E vou fazer uma pastinha de canela com manteiga. Quanto mais em ponto de pomada, mais fácil vai ficar, tá? Eu aqui, como estou trabalhando hoje num ambiente bem geladinho, então a manteiga acaba que fica mais durinha, não fica aquele ponto pomada quando a gente está no calor, tá? Mas é só misturar.
deixar essa mistura aqui homogênea, né? Para dissolver aqui essa canela, esse pozinho da canela. E aí o meu recheio tá pronto. Então agora eu vou deixar quietinho aqui e vou pegar a minha massa, que eu tenho uma massa que já está na geladeira, tá? Tirei ela agora só para quebrar aquele gelo muito grande. Então aquela receita que a gente fez ontem, a gente deixou, porcionou ela em 2 massas, né? E eu vou fazer com a metade dela uma bábica. Essa bábica aqui tem um rendimento muito legal para esta forma aqui que eu vou trabalhar. Uma forma com 20 centímetros por 10 por 10. Vai estar essa referência lá para vocês, tá? Mas essa quantidade da receita, metade da nossa receita, ela vai trabalhar muito bem aqui dentro do nosso, dessa forma aqui para a gente usar com a nossa bábica, tá bom? Então, ó, a massa ainda tá fresquinha, né? O que a gente está fazendo aqui? A gente prolongou essa fermentação, né? Deixamos de um dia para o outro. Era uma massa macia. Quando a gente tem massas macias, né? A gente pode gelar, usar a geladeira para trazer uma estrutura para ela, porque a gente trabalhou com manteiga, a gente trabalhou com açúcar, tudo isso na geladeira acaba cristalizando, acaba endurecendo, então fica uma massa que ela não fica tão molinha para trabalhar, tão pegajosa. Então é muito legal. Então eu vou abrir essa minha massa, tá? Eu vou até medir aqui para dizer para vocês agora com que temperatura que ela tá, ó. Tá com 15 graus, tá? Então ela passou a noite a uma temperatura média aí de 8 graus, deixei fazendo a longa fermentação e agora a gente vai fazer a nossa bábica. Então é abrir, tá? Não tem mistério, a gente vai abrir essa massa numa espessura aqui de um dedinho. Não vou trabalhar com farinha aqui não, tá? Não quero agregar farinha. Se quiser colocar um pouquinho de gordura, pode, para ajudar essa massa a não grudar na bancada de vocês. Eu tô trabalhando aqui com silpete. Esse silpete é bom porque ele auxilia bastante aqui e não deixa a minha massa grudar, tá? Então essa massa aqui, ela não gruda normalmente quando a gente tem o silpete. Então vamos fazer um retângulo. Então, um processo muito similar aí, quem quiser fazer o cinnamon roll, quem quiser aproveitar, eu não quero fazer a bábica, eu quero fazer o cinnamon, vou fazer os rolinhos, pode usar para fazer rolinho. É só a forma da modelagem final que vai mudar, tá bom? Ó, estamos chegando aqui a mais ou menos aqui meio centímetro de espessura. Já é o suficiente aqui para a gente abrir essa massa. A gente faz aquele retângulo aqui. O que é importante? Espessura. Não deixar essa massa ficar muito grossa, tá? E agora eu vou espalhar. Aqui, para vocês terem uma ideia, ó. Tô com 40, praticamente 40 por 40, tá? Só uma referência aí, metade da nossa receita. Então eu vou passar agora o meu recheio nessa massa.
Agora que a gente já finalizou aqui, já passei todo o recheio, eu vou enrolar. Enrolar como um rocambole, bem simples também. Enrolei, finalizei. E o que eu vou fazer agora? Eu vou cortar, tá? Então a gente vai cortar aqui. A gente pode fazer aqui uns 2 dedinhos e eu vou começar a cortar, ó. Tá? Então cortei a minha massa no comprimento. Tô com 12 pedacinhos. Como é que eu vou fazer agora? Aqui que tá o segredinho para ela ficar desenhadinha, tá? Eu vou pegar essa massa e eu vou começar a colocar as rodelinhas de massa com a forma inclinada. Então eu vou colocando assim, ó, dessa forma, ó. Uma aqui, a outra aqui. E agora eu vou intercalando, ó. Coloco uma para cá, uma para cá. E vou fazer isso até completar. Quando a gente vai completando aqui, se a gente dá uma batidinha assim, ó, a massa se acomoda e fica mais fácil da gente colocar as massinhas que ainda estão por vir, tá? Pra gente completar com todas as massas. Então, ó, completei aqui a forma. Eu vou deixar essa massa crescer até 2 dedinhos da borda, tá? Como a gente fez com o sweet levain, uma longa fermentação, a gente vai ter aí, mesmo que essa massa já tenha anteriormente fermentado, né? Ela já começou o processo de fermentação, a gente, dependendo da sua temperatura, a gente pode ter aí em torno de 4 horas, tá? Então, sempre tempo, temperatura. 5 horinhas depois, olha só, a nossa massinha se empolgou aqui, ó. E aí, o que aconteceu? A gente teve 2 massinhas que resolveram subir. Acho que a massa estava com tanta força aqui do fermento que acabou empurrando e subiu um pouquinho essa massa. Então foi aquele miolo, a parte do meio do nosso rocambole estava mais gordinha. Quando eu coloquei aqui as camadas, ele acabou sobressaindo aqui, mas não tem problema. Agora a gente vai pincelar com ovo e vai levar para o forno a 175 graus. 35 minutos. Massinha pincelada, agora é só levar para o forno. Então, 175 graus, 35 minutinhos. Vamos chegando a 35 minutos de forno e eu já posso tirar aqui a nossa bábica. Eu não acendi a parte de cima, tá? Deixei só na resistência de baixo, porque ela estava muito alta. E ela mesmo assim, ela vai caramelizando, o calor que vem de baixo é o suficiente. Para quem tiver dificuldade de saber quando o pão está pronto, pode espetar aqui um palito, um termômetro, ela tem que estar acima de 93 graus, tá? Então aqui agora, ó, eu vou tirar para ela não suar nessa minha assadeira. Bem delicada. E para finalizar, eu fiz uma calda de açúcar com um pouquinho de água e eu vou jogar por cima aqui do meu pão. Então, açúcar de confeiteiro, glaçúcar, água. Deixa numa textura não muito fina, né? E aí é só colocar aqui por cima, assim que sair do forno, para que ele escorra e entre um pouquinho aqui na bábica, deixando ela ainda mais gostosa, ainda mais especial. E agora a gente vai deixar a bábica aqui esfriando.
Eu acho que toda vez que a gente faz uma bábica, quando a gente faz assim um pão doce, é muito legal a gente ainda provar ele morninho. E depois, quando você for comer, vale a pena, depois que resfriar por completo, dar uma aquecidinha. Ele vai ficar ainda mais intenso. Então eu vou aproveitar que o meu ainda está quentinho e vou mostrar para vocês aqui como é que ele ficou. Vou tirar um pedacinho. Olha que massinha bonita. Tá desfiando o aroma assim, incrível. Para quem gosta de canela, não tem coisa igual. Eu vou provar aqui. Essa massa, pessoal, ela é, ó, assim, ó. Ela desmancha. Ela é muito macia, muito saborosa. E o açúcar com canela tem uma intensidade, assim, maravilhosa. Lembrando para vocês que quem quiser conhecer mais sobre a fermentação natural, eu tenho um curso onde eu trabalho com a fermentação natural, eu tenho vários pães, inclusive pães com levain. Então a gente também trabalha com brioche, a gente trabalha com bábica e a gente tem muito mais coisa gostosa por lá. Eu vou deixar um link aqui para vocês e quem usar o cupom de desconto YouTube vai ganhar 25% de desconto, mas é só para quem está assistindo aqui esse vídeo. Então corre lá, vai ver o que eu tenho de legal no curso e se inscrevendo com o cupom YouTube, você ganha 25% de desconto. Enquanto isso eu vou ficar por aqui, apreciando aqui a minha bábica. Quero ver vocês fazendo, hein?